O segredo dos dias difíceis é a permanência. É continuar sem ver, é continuar sem perceber. Se você está vivendo um dia ruim, então lembre disso. Volte para a presença. Não tome decisões precipitadas, não tome decisões impulsivas. Entenda que tudo que você precisa é do Senhor, tudo que você precisa é do Senhor. Não desista de Deus, não desista dos seus planos só porque você está num dia ruim. Graça e paz, povo amado de Deus. Hoje é um excelente dia para viver milagres. Como é que você está hoje? Espero que você esteja muito bem. Tem dias bons e dias ruins, né? Tá tudo bem. Conta pra mim nos comentários se teu dia tá massa ou se não tá tão massa. Conta aí pra mim, me fala. Pede uma oração, prometo que eu vou orar por você. Comenta lá. Esses dias eu fiquei refletindo, né, sobre o que conversar com vocês hoje. E o Espírito Santo começou a me fazer uma pergunta que hoje eu entendo que faz muito sentido. O Espírito Santo começou a me perguntar assim: Ju, o que é que a gente faz nos piores dias da nossa vida? Porque todos nós teremos dias difíceis, todos nós teremos dias desconfortáveis, todos nós teremos dias que a nossa cabeça não está muito no lugar, todos os dias nós teremos, todos os dias não, várias vezes ao longo da vida a gente vai ter dias que a gente não está com força, com ânimo, com alegria, com coragem. Tem dia que a gente tá xoxo, capenga, atarantada do juízo mesmo, minha gente. Tem dias que são assim e tá tudo bem, tá tudo bem. Tem dias que são mais cinzas, mas a pergunta é o que é que você faz nos piores dias da sua vida? O que fazer, né? Porque nem todos os dias são bons e a gente precisa admitir isso. A gente tá vivendo um tempo hoje que a gente tem que ser forte, rochedo, corajoso o tempo inteiro. A gente tem que segurar a onda o tempo todinho. Gente, em nome de Jesus, você não precisa ser forte o tempo inteiro. Você não precisa estar bem o tempo inteiro. Você pode dizer assim: eu não estou bem hoje. Eu não estou legal. Vem cá, Jesus, me ajuda, né? Tem dia que a gente chora mesmo, tem dia que a gente está cansado, que a gente não encontra muita alegria nas coisas, a gente não encontra muito brilho, né? A gente diz que está cansado, enfim. Tá tudo bem ser assim, né? Mas como é que a gente reage nesse dia? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente reage? O que é que a gente precisa fazer quando esse dia chega? Eu comecei a pensar, né, muitas coisas aqui, e me lembrei de Elias, lá em 1 Reis 19, depois leia o capítulo todo se você puder, vai contar uma história interessante, porque Elias, ele era um homem de Deus, ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem cheio do poder de Deus, ele era um homem que orava e o fogo descia, orava e chovia, orava e parava de chover. Então ele era um homem diferente, mas profetas também se cansam. Profetas também têm dias maus, profetas também têm dias difíceis. Ele tinha acabado de viver uma grande vitória, ele tinha acabado de viver um grande milagre ali, né? Entre os profetas de Baal, onde Deus tinha dado uma grande vitória para ele. E, enfim, através da vida dele, muita coisa mudou, mas ele começa a ser perseguido e aquilo ali vai cansando ele. E se você ler aqui 1 Reis 19, você vai ver que ele se cansa tanto que ele pede para morrer. Ele fica cansado e ele pede para morrer e Deus não aceita a opinião de Elias sobre a vida de Elias, né? E Deus diz assim, ó, não vou levar muito em conta o que tu tá dizendo não, vou te fazer descansar, né? Porque ele estava tão cansado e pessoas cansadas vão enxergar a realidade através de uma ótica meio estranha. Quando a gente tá no pior dia da nossa vida, a nossa visão fica muito comprometida. Tu já notou isso? Tu já notou que quando a gente tá nos dias difíceis, a gente não consegue ter clareza das coisas? Já notou que quando a gente está em dias complicados, a gente fica com a visão meio turva, a gente não consegue ter clareza do que Deus quer para a nossa vida, do que fazer, a gente fica meio com a mente meio comprometida, com a visão comprometida, porque dias difíceis são péssimos conselheiros. E aqui eu quero lhe dar um conselho, de verdade. Entenda isso, dias difíceis são péssimos conselheiros. Eu quero lhe dar o primeiro conselho. A pergunta foi o que fazer em dias difíceis, nos piores dias da vida. E talvez a primeira resposta seja: não tome decisões precipitadas, não tome decisões impulsivas, não decida nada nos piores dias da sua vida. Eu, às vezes, entendo, né, que às vezes a gente tá num dia difícil, tá cansado e a gente acaba descontando em algo, em alguém, né, e eu tenho um testemunho muito legal sobre isso. Eu sou casada com um homem incrível, maravilhoso, meu marido é lindo, maravilhoso, homem de Deus. Mas no começo do namoro a gente discutia muito, a gente brigava demais. A gente tinha muitas diferenças e eu não conseguia lidar muito com isso, porque ele tinha alguns problemas no trabalho dele, eu tinha alguns problemas no meu trabalho, e um acabava transferindo a responsabilidade para o outro, né? A gente acabava transferindo aquilo ali para o outro e a gente foi se cansando. E um dia a gente foi jantar e ele disse que queria acabar o namoro. E aí eu disse assim, mas por quê? Ele, porque eu tô cansado.
E dias de cansaço não são decisões, não são momentos bons para tomar decisões. A gente não tem clareza em dias cansativos. E eu disse, bora fazer um combinado. A gente vai esperar essa turbulência toda passar. Nós vamos esperar essa agitação passar. A gente vai esperar a cabeça voltar para o lugar para tomar uma decisão. Se quando a cabeça voltar para o lugar, você tomar essa decisão, tá tudo certo. Mas pode ser só um momento. E eu lembro que 3 dias depois, ele me disse assim, que bom que você percebeu isso, foi sábio, e entender que naquele momento eu não estava muito bem. Porque talvez ele tomasse uma decisão precipitada, impulsiva, que ia colocar a terra em algo que Deus estava construindo. Hoje nós somos casados. E eu louvo a Deus, porque naquele dia eu tive muita sabedoria, porque eu poderia muito bem ter dito assim, vai pra lá, né? A gente precisa entender que quando o outro está nos dias difíceis, a gente também tem que ser um pouco mais sábia. E Elias estava nesse dia difícil, né? Ele estava no dia difícil que ele não precisava desistir, ele só precisava descansar. E eu acho interessante a forma como Deus lida ali com ele, né? Porque Deus ouve Elias, Deus valida o que ele estava sentindo, mas Deus não atende o pedido dele, que era morrer. Deus diz assim, senta, come um pãozinho, toma uma aguinha, dá uma dormida, descansa mais um pouquinho. Precisa descansar mais, descansa mais, mas não vai desistir, porque tem algo que eu precisava fazer através da sua vida, né? A gente precisa aprender a se permitir descansar. Essa ideia de que você tem que ser forte não existe em Deus. Deus deu descanso a Elias e esperou ele recuperar as forças, esperou ele estar reabastecido novamente, porque nem todo cansaço vai ser espiritual, nem todo cansaço, às vezes é emocional, às vezes é um cansaço físico, às vezes você não precisa de mais oração, às vezes você precisa só de descanso. Às vezes você não precisa desistir de algo, de um negócio, de um casamento, de uma amizade, sei lá, às vezes você só precisa de descanso. Cuidado para não tomar decisões em dias difíceis. E eu digo mais, quando a gente está com a cabeça muito tumultuada, não tome decisões, porque às vezes a gente acha que algo é voz de Deus e não é. Às vezes é o barulho da nossa mente, é o barulho da nossa carne, às vezes é a nossa carne gritando e a gente confuso, vai tomando decisões precipitadas. Então entenda, nós somos humanos e Deus sabe disso. O nosso Deus é um Deus que sabe que você é humana. Deus sabe que corre sangue aí das tuas veias. Então compreenda isso. Volte para a presença de Deus, mesmo sem forças. Ai, Ju, meu dia está péssimo, mas vá para a presença, vá cantar, vá orar. Eu não consigo ler a Bíblia. Leia um versículo, alimente a sua alma. Eu não consigo orar. Bota um vídeo, vai cantar bem muito, vai cantar bem muito. Esquece os outros, deixa os outros para lá, mas volte para a presença de Deus. Deixa Deus curar teu coração, deixa Deus tratar teu coração, deixa Deus trabalhar no teu coração, porque quando tudo está parecendo meio escuro, meio complicado, a tendência que a gente tem é se afastar. Nos relacionamentos é assim, quando um relacionamento está meio tumultuado, a gente tem uma tendência a se afastar, porque está tudo meio escuro. Com Deus também é. A nossa tendência é se afastar da presença, mas é nessa hora que a gente precisa permanecer em Deus, a gente precisa permanecer no Senhor. O segredo dos dias difíceis é a permanência. É continuar sem ver, é continuar sem perceber. Se você está vivendo um dia ruim, então lembre disso. Volte para a presença. Não tome decisões precipitadas, não tome decisões impulsivas. Entenda que tudo que você precisa é do Senhor, tudo que você precisa é do Senhor. Não desista de Deus, não desista dos seus planos só porque você está num dia ruim. Né? Permaneça, se precisar descansar, descansa, dá uma dormidinha, vai comer um bolo de chocolate. Nada que uma noite de sushi, um bolo de chocolate e uma Coca-Cola não resolva. Tem muitos problemas nossos que não resolvem. Tem uns que a gente precisa chorar e ficar ali trancado. Tem outros que a gente precisa aliviar a mente. Rir, pensar em outra coisa, esquecer um pouquinho daquilo. E viver e fazer o que a gente quer. Tem um pastor amigo meu, muito amado, que de vez em quando ele diz assim, Juliana, o que é que tu quer fazer hoje? Tira um dia para fazer o que tu quer. Hoje eu quero fazer tal coisa. Vai fazer. Alivia um pouquinho a tua mente em nome de Jesus. Ou então senta com alguém que você confia muito. Olha um conselho do meu coração. Senta com alguém que você confia muito. Alguém que você sabe que lhe ama, sabe que quer o seu bem. Senta do lado dessa pessoa e diz assim, vai, me fala. Me fala aí. O que é que eu tenho? O que é que está acontecendo comigo? Seja sincera. Uma vez eu vivi uma experiência com uma mulher de Deus em relação a isso, que eu não estava muito bem da cabeça, não. Estava completamente desajustada e eu sentei com ela e disse, fala pra mim, vai, fala tudo, sem filtro, eu não vou ficar com raiva. Eu quero te ouvir, né? E ela falou muitas verdades que foram dolorosas, depois ela me amou, ela trouxe descanso pra mim, né? Eu lembro que ela saiu pra comer uma comida boa comigo e trouxe descanso pra minha alma, porque às vezes a nossa alma tá sobrecarregada e Deus quer aliviar as tuas bagagens, né? Você não precisa ter força pra tudo, só precisa continuar.
só precisa permanecer em Deus, só precisa buscar em Deus. Não permita que Satanás te distraia com a mente cansada. Não permita que os dias difíceis roubem a alegria da tua vida. A alegria da tua vida precisa estar em Deus. Às vezes você não precisa descansar de algo, você não precisa desistir de algo, você só precisa descansar, porque os piores dias da sua vida não anulam o que Deus tem para fazer na tua vida. Ele tem tanto para fazer para a tua vida, tem muitos mais bons dias do que maus dias. O Senhor tem muito ainda para realizar na tua vida, amém? Se essa conversa fez sentido para você, manda para uma amiga, compartilha com ela. Bênção a gente não retém, a gente compartilha. Então compartilha com alguém, curte esse vídeo, se inscreve no canal, em nome de Jesus. Quem não se inscrever não vai para o céu, não. Você viu esse vídeo, não se inscreveu, olhe, Deus está vendo. Se inscreve no canal, compartilha com alguém e até o próximo vídeo. E não esqueça, em nome de Jesus, que hoje é um excelente dia para viver milagres. Amém?